Eu quero contar a vocês também que o governo federal tem resistido à revogação da medida provisória da reoneração. Algumas fontes que foram ouvidas pelo jornal O Globo dizem que a proposta exerce hoje o papel de âncora fiscal do primeiro relatório e que sem ela a equipe econômica precisaria incorporar uma perda calculada em pelo menos 16 bilhões de reais com a desoneração. A MP serviria como ferramenta para evitar um contingenciamento maior de despesas na primeira reavaliação do orçamento de 2024, que será feita agora no final de março. Dávila já estava balançando a cabeça loucamente aqui. Por quê? Porque é uma hipocrisia. O orçamento estava sendo discutido quando o Congresso já derrubou a reoneração. Então, eles já sabiam do número. É uma coisa inacreditável. É muito cara de pau, gente. Pelo amor de Deus. Pelo menos assuma que o que estão atrás é de uma desculpa para não cumprir a meta fiscal. Agora, fechar o orçamento depois que o Congresso derrubou o veto, derrubou a medida no Congresso e contar com essa receita no orçamento mostra de novo a irresponsabilidade da matemática do Ministério da Fazenda e do Planejamento. O que foi, Piperno? Eu acho que eu continuo achando que essa insistência na questão da desoneração, ela encobre a real intenção que, para mim, é cortar exatamente as vantagens previstas lá no PERSE. Então, veja, se ele falou agora em 16 bilhões, se ficar sem... O PERSE é o programa de retomada do setor de eventos, tá, pessoal? Se ficar, por exemplo, sem essa receita, como para mim vai acontecer, eu acho que, desde o início, eu acho que isso é jogo jogado, quer dizer, não tem como o Congresso voltar atrás. Ficando sem essa receita, calculada agora em 16 bilhões, porque esse número também varia muito. Pelo menos, Então, veja, a gente está falando em 0,14, 0,15 do... Mas o Piperno, ele está dizendo que a conta não fecha por causa da remuneração, que é um absurdo. A conta não fecharia por 0,14, 0,15. Então, se eles não conseguirem reverter isso e a conta não fechar por 0,14, 0,15, eu aposto com você que nenhum agente de mercado, nenhum expert em contas públicas vai realmente fazer muito escândalo, porque ele vai reconhecer o seguinte: bom, vocês prometeram déficit zero, bateram na trave, chegaram ali pertinho, 0,14, 0,15, então vamos pensar em 2025 agora. Esse não vai ser o problema. Por isso que, para mim, essa é uma desculpa que não cola. Não é um problema, porque o mercado inteiro aposta que o governo não vai conseguir equilibrar. Então não é por causa de equilibrar. 0,14, 0,15 a mais, não é esse. Não é isso que vai... Não é esse. Não, o que eu estou dizendo é que o governo está em busca de uma desculpa para dizer que não vai equilibrar as contas públicas por causa do Congresso. Porque o Congresso manteve a desoneração. Esse é o ponto, ele quer uma desculpa política. Só que essa desculpa política pode custar muito caro para o governo, que é justamente a animosidade, a azedar a relação do Legislativo com o Executivo. O que você acha, hein, Gustavo Segré? Todos os analistas, Evandro, locais, internacionais, órgãos internacionais, estão abrindo o guarda-chuva dizendo: cuidado com a posição fiscal do Brasil, tem descuido com o recurso público. Piperno, com todo respeito, eu respeito, valorizo e admiro o teu otimismo, mas não vai ser um problema de 0,14, 0,15, não. Vai ser muito maior do que isso. Posso apostar numa pizza, no restaurante que você escolher. Não tem como, não vai ser isso. Pera lá. É que eu não disse que vai ser isso. Eu estou dizendo o seguinte, que se for isso, por conta dessa história da desoneração, o mercado nem vai reclamar, porque ele falou: bom, de fato vocês prometeram zerar e chegaram perto. Eu não estou dizendo que eu acredito que vá ocorrer isso. O que pode acontecer é estourar em meio, em 0,6, 0,7, mais esses 14, 15. Ou seja, aí eu estou dizendo exatamente o seguinte: essa é uma diferença que não vai pesar tanto na conta final. Segré. Não, mas, Piperno, quando você puxa algum problema de déficit, você tem que tentar fazer ajustes em todos os sentidos, não pode olhar somente a arrecadação. O governo não mostra um pingo de critério quando ele só olha a arrecadação. Temos que arrecadar porque senão não chegamos no equilíbrio fiscal. Ora,
busca a possibilidade de gastar menos. E, de novo, volto no mesmo. Em lugar de viajar 5 pessoas na classe premium, pô, viajam econômica, viajam 2, viajam 3. Esses são modos de mostrar à população que não é somente meter a mão no bolso e sempre pagar imposto quando o governo gasta e gasta e gasta e gasta. Essa situação do déficit não deveria ser negociável. O governo deveria ler um pouco mais, e isso muitas vezes acontece quando você coloca militantes em lugar de profissionais. Tem um princípio que chama prudência, é contável. A prudência determina que todo o que é ingressos deve ser medido para baixo e todo o que é expectativa de ingressos para cima. Porque se você aí consegue o déficit zero, ou melhor, um superávit fiscal, vai ser mais fácil de chegar. Não, o governo não tem prudência em nada. Gasta, não se preocupa com o recurso público que aporta o contribuinte e que, como muito bem o outro dia mencionava a Dávila, cada vez temos que trabalhar mais dias por ano para pagar uma gastança no governo que é irresponsável no controle do recurso público. Quer contra-argumentar algo, Piperno? Não, eu quero dizer para você o seguinte, em 2023, né, houve um déficit que a gente ainda não sabe qual é, mas houve, né? Déficit previsto já quando houve a aprovação da PEC da transição. Agora, o presidente Lula, ele teve lá atrás, no Lula 1 e 2, um histórico de superávites. Então, eu quero dizer o seguinte, não dá para dizer que sempre foi irresponsável. Vem, de fato, de um resultado que não foi bom. Agora, nos 8 anos anteriores, sempre foi um governante que entregou superávites fiscais acima de 2. Você acha que isso serve como argumento, Dávila? De jeito nenhum, porque a cabeça do Lula mudou completamente. O Lula 1 você acha isso? O Lula 1 tinha um Palocci, tinha um cara com juízo. O próprio Lula tinha juízo naquele tempo. Agora ele não tem juízo nenhum. Ele está com a cabeça de Dilma Rousseff. É pé no acelerador do gasto. Olha, o orçamento acabou de ser fechado e o governo já está lá com um plano de 300 bilhões para a indústria, já quer que chamando a atenção do ministro da Fazenda para aumentar aí a isenção do imposto para aquelas pessoas que ganham até 5 mil, que tem que encaixar de qualquer jeito. É um governo que não tem nenhum critério. Eu estou dizendo em cima da conta já feita e fechada, do orçamento. É que nem você fechar o orçamento de uma empresa e você falar, não, olha, faz um puxadinho que a gente precisa engatar mais com essa despesa aqui, precisa encaixar esse gasto. É uma coisa incrível. E zero de corte nas despesas públicas. Então, assim, não tem como. É o discurso, Piperno. Não tem nada a ver Lula 3 com Lula 1. Nada a ver. Que foi, Piperno? Aliás, o mercado votou apostando que ia ser Lula 1 e voltou Dilma 2, o Lula 3. O Segré também quer falar ali. Fala, Piperno. Bom, veja, não é que não tem nenhuma previsão de cortes. A gente falou já dei aqui alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, falado sobre, por exemplo, o Ministério dos Transportes fazendo leilões. Né? Isso é receita, não é corte. Corte assim, vamos acabar... é verdade. É receita e também economia. Ele está contando com o aumento de receita de um eventual leilão. Corte é o resultado. Está lá o nosso contabilista que conhece mais que o segredo. Quando você corta, aparece aqui no balanço. Então, eu vou entrar a receita futura, é outra coisa. Depende. Por exemplo, quando você tem uma estrada e você gasta com manutenção, por exemplo, e no ano seguinte você entregou para uma concessão e você está deixando de gastar, independentemente de quanto arrecadou no leilão, então você está deixando de gastar. Piperno, o ponto é o seguinte, o Brasil não tem nem dinheiro para manter estrada, porque se tivesse estrada não estaria todas esburacadas, que parece um campo de golfe as estradas do Brasil Federal, não é uma porcaria. Por quê? Porque você está cortando todo ano a verba do investimento, porque está indo para o gasto corrente. Nós temos hoje a menor verba pública de investimento público da história do país. Por quê? Porque está indo embora com gasto corrente. Então não tem nem esse dinheiro para plantar. Olha, vê a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo que é rica. Faz um buraco hoje, chove, amanhã tem que tapar de novo o buraco, de tão mal feito que é. As estradas federais estão piores que essa situação de São Paulo hoje. Fala, Segré. Quando o Piperno menciona isso, não, o governo Lula 1 e Lula 2 teve superávit, o que é verdade, isso não serve como um argumento de defesa para uma irresponsabilidade fiscal desse governo, porque a pessoa não paga as contas em função do que aconteceu 20 anos atrás, paga as contas em função de agora. E essa verificação é fácil. Eu vou e me apresento a um juiz.
e digo, peraí, eu estou sendo acusado de corrupto, mas daqui para trás eu nunca fui corrupto, eu só fui agora daqui para frente. Pô, o errado está errado. Não interessa se para trás estava certo. O que interessa é daqui para frente. E esse negócio de evita uma despesa, não. Tem na contabilidade 2 análises que são muito simples de fazer e que o governo, de novo, como não tem ninguém nessa área que se interesse, não vou dizer que não saiba, porque com certeza tem gente que sabe, que se chama análise vertical e análise horizontal. Então você vai controlando a tua despesa e o teu ingresso também em função da conta maioritária, por exemplo, do ativo, e também controla essa em relação a anos anteriores ou a meses anteriores. O governo não faz isso. Se a conta de despesa cada vez aumenta, está errado. Tem que ir para baixo, não para cima. E o governo insiste em gastar. E quem paga a conta? Todos nós, os que nós pagamos, trabalhamos para que o governo aplique a sua teoria de gastança como ele quer. Piperno. Não é só uma teoria de gastança. Há gastos que são necessários, já deveriam ter sido feitos antes. Então, mas é claro, por exemplo, você não vai deixar de reajustar o salário mínimo. Né? E dar algum aumento real, porque estava congelado há muito tempo. Sim, mas tem que desvincular do negócio da Previdência, do INSS, porque, Piperno, a coisa não funciona. O piso não, Dávila. O piso não, quer dizer, tem que ser, o cara tem que receber pelo menos o salário mínimo. Tem que fazer outra conta de Previdência e benefício, porque senão você estoura a ponta. Esse é o problema. A gente tem que fazer conta de verdade, não é conta. Claro que tem que fazer. Entrar a conta, que eu falo, a matemática do populismo. E tem que fazer a matemática de verdade. Ninguém está jogando dinheiro fora, quem quer dinheiro. Não, então, mas o que você está fazendo é agravando as contas públicas. Esse é o problema. E primeiro, e outra coisa, no Lula 1 tinha um mínimo de responsabilidade fiscal, que pelo menos a gente tinha superávit, a âncora fiscal como que era? Que você sabe muito bem, era o câmbio flutuante, era a meta de inflação e era o superávit. Agora a gente não tem mais superávit. E o governo, não é que ele está falando assim, estamos preocupados, estamos em busca do superávit. Não, o Lula vai lá e conversa com os empresários e fala assim, mas por que é o problema de ter um pouco de déficit se isso ajuda a crescer? Então até a cabeça dele mudou em relação ao Lula 1, que acreditava pelo menos na importância do superávit. Segré fez cara de susto agora há pouco e a 4h24 o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Fala, Segré, por que você se assustou? Não, eu fiz cara de susto porque é difícil argumentar com Piperno que ele observa uma questão que não tem a ver com as contas. Diminuir a despesa pública, de verdade, volto no assunto, é ir de repente numa viagem internacional e se hospedar na embaixada e num hotel caro, é cortar essa mordomia de um monte de políticos, de carros, motoristas, um monte de questão. Vimos agora, o próprio Bruno Pinheiro mencionou, vai ter jantares e almoços. Você acha que algum desses jantares e almoços vai ser pago pela pessoa que está indo jantar ou almoçar? Não, nós vamos pagar. Então, essa é a despesa que deve ser evitada. Não uma questão de dizer, vamos gastar total, quem paga é o trouxa que está trabalhando aí. Não, e volto no mesmo assunto, porque me incomodou ver uma ministra e um monte de assessores indo na classe premium que nós pagamos. Não é cuidar o recurso público, tem que dar o exemplo. E o exemplo esse governo não está dando. Piperno. Eu acho que é óbvio que quando um ministro viaja com ostentação, é claro que isso poderia ser evitado. É óbvio que sim. Não que isso vá fazer diferença na conta final. Essa situação precisa ser corrigida nos 3 âmbitos, né? No legislativo, no judiciário e no executivo, né? Todo mundo precisa começar a dar o exemplo do uso do dinheiro público aí, porque a gente fica pagando um monte de penduricalho e um monte de luxo para essa galera. Mas é interessante a Assembleia Geral da ONU. Quanto maior a delegação, mais subdesenvolvido é o país. É uma coisa interessantíssima. Você pega alguns países, aqueles mais pobres, chega uma delegação com 10 carros e um monte de gente. Aí você vai lá, o primeiro-ministro da Suécia, ele chega sozinho de Uber. É um negócio inacreditável. É sempre desproporcional ao tamanho e à importância do país. É um negócio incrível. E é um pouco isso. Essa turma gosta de ter cortejo. Parece escola de samba, né? Tem que vir toda a bateria, tem que vir... Não, o Brasil, infelizmente, negócio, não tem essa cultura. A gente tem falado, por exemplo, sobre excesso do poder judiciário, excesso do poder legislativo. Lógico, tem que acabar mesmo. Excessos nos estados. Eu já falei aqui de medidas que poderiam ser tomadas, por exemplo, em todas as câmaras de vereadores e assembleias legislativas de todo o país. Eu já disse que eu defendo, inclusive, que o Brasil tenha salários britânicos para os seus legisladores e privilégios escandinavos.
São ricos, né? É aquela gaveta que a gente sempre menciona aqui, Pepeno, do Alcolumbre. Sim. Tira Alcolumbre, abre a gaveta aí, Alcolumbre, tira aquela matéria dos super salários, 3 bilhões de reais de economia por ano, acabar com essa mordomia, tira da gaveta, tira a teia de aranha, que já está há mais de 2 anos, aí põe em votação. E eu quero